Amém. Nós vamos dar continuidade à nossa série que nós temos conversado. Para isso eu te convido a abrir sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ler o versículo 5. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Nós começamos já há 2 semanas a conversar sobre essa temática contra a cultura cristã e meditar nesse tema, que foi uma mensagem muito profunda de Jesus, chamada Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus, ele vai falar sobre a ética do reino de Deus, ele vai falar sobre os valores do reino de Deus e sobre o comportamento dos discípulos que vivem segundo o padrão do reino de Deus. E Jesus, então, ele vai mostrando, não é, que essa mensagem é uma mensagem para os discípulos. Porque quem não é discípulo vai achar que o que Jesus está falando é utopia. Não sei se você já viu essa expressão, utopia. Utopia é algo que é impossível de ser vivido. Então alguém que não é cristão, ao ouvir Jesus falar, bem-aventurados os pobres de espírito, um não cristão fala, não, esse negócio é... Só entende o que está sendo falado quem é discípulo. Porque o Espírito Santo de Deus já tirou as escamas dos seus olhos. Então você é capaz de compreender sobre o que Jesus está querendo dizer. E por isso ele é contracultural, ou seja, a mensagem de Jesus Cristo, ela vai contra a cultura do sistema desse mundo vigente. E aí, Jesus então, ele vai apresentando algumas marcas dessa contracultura na perspectiva do reino dos céus. A primeira que nós já conversamos é a humildade, são os pobres de espírito. Só quem foi visitado pelo Espírito Santo de Deus é capaz de se enxergar como um pecador e uma pecadora. Porque tem muitas pessoas lá fora que não se veem como pecadores e nem como pecadoras. Você conhece pessoas assim? Tem um bocado de gente que se vê como politicamente correto e ele não se vê como um pecador. Não, pastor, mas não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Já viu gente assim? Ele se acha bom. Não, nós não somos bons. Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. É essa a nossa condição desde o Éden, porque o pecado passou a nós. Davi diz isso no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, eu já nasci um pecador. Então você só é capaz de entender isso, essa pobreza de espírito, que o Espírito Santo de Deus te revelou. Louvado seja Deus. Então ele tirou as escamas dos seus olhos. E é muito legal, porque se você for compreendendo e vir semana a semana, você vai ser capaz de enxergar que na verdade as bem-aventuranças, elas são como degraus, e você então vai avançando. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se vê, ele vai para o segundo degrau. Bem-aventurados os que choram, porque quem vê a sua real condição, se quebranta. Quem vê a sua real miséria, a sua real condição de pecador, de pecadora, vai viver o quebrantamento, vai viver uma contrição, vai chorar na presença de Deus. Lembra Pedro, quando Jesus entra no barquinho dele, faz ali aquela primeira pesca maravilhosa? Lembra o que Pedro diz para Jesus? Pedro se ajoelha e o que ele diz? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele vê a miséria dele, ele vê que ele é um pecador. Paulo, o apóstolo Paulo, tão conhecido pelos escritos, ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo, desse corpo? E ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Ele vê a real condição dele, que a condição dele era de um miserável, de um pecador. Pedro reconheceu isso, Paulo reconheceu isso, porque quem se vê como um pobre de espírito, vai chorar na presença de Deus, e é um choro de arrependimento, é um choro espiritual, foi isso que nós conversamos semana passada. E aí perceba que agora você avança para um próximo nível. Bem-aventurados os pobres de espírito, conseguiram se enxergar, sua condição, eles choram diante de Deus no seu estado de miséria, e porque choram de arrependimento, vão receber o perdão, e esse verdadeiro arrependimento leva a uma confissão, e eles então serão consolados. E agora nós chegamos em Mateus 5:5,
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por isso que eu quero que você entenda mais uma vez, eu vou voltar nesse ponto, ninguém é manso naturalmente. Às vezes na hora que nós lemos esse texto, você pode ter até por dentro assim, eu estou me enquadrando nesse, eu sou manso. Não, ninguém é manso naturalmente. As pessoas podem até se achar, mas não tem ninguém manso naturalmente. Tem uma história que é muito legal para retratar o que eu estou querendo dizer. Certa feita, um caminhoneiro parou para jantar, e ele estava jantando ali num posto. Eu não sei se você sabe, mas na estrada existem algumas rixas, caminhoneiro, motoqueiro. E o caminhoneiro estava ali, comendo, jantando, quando entrou um bando de gente ali, né, daqueles motoqueiros, daquela turma que anda junto, e os motoqueiros entrou e começou a provocar o caminhoneiro que estava lá isolado. Começaram a mexer com ele, e o caminhoneiro calmo, terminando a sua janta, ele não aceitou as provocações, ficou calmo, e os motoqueiros provocando ele. Ele não foi e não revidou, os motoqueiros ficaram tão revoltados que vieram, jogaram bebida em cima da cabeça dele, fizeram uma bagunça com ele. Ele levantou e não revidou nada, ele foi ao caixa, pôs a mão no bolso, pagou o que tinha que pagar, saiu. E as garçonetes, o pessoal que trabalha lá dentro do posto, estão falando, pô, que caminhoneiro calmo e manso, que homem, um exemplo. Dali a pouco, uma das funcionárias estava olhando, falando, calmo que nada, lá passando caminhão em cima das motos, todo mundo, ó. Ninguém é manso naturalmente, querido. Nós somos pecador, ninguém nasceu manso. Essa mansidão que Jesus está falando é uma mansidão que ela é gerada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Você leu comigo Gálatas 5:22, não leu? E um dos frutos do Espírito é a mansidão. Ou seja, você só se torna manso quando o Espírito Santo de Deus gera isso no teu caráter. Bem-aventurados, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são aqueles que experimentaram e experimentam a mansidão que vem de Deus. Essa mansidão você não produz ela automaticamente, humanamente, você não produz ela, sabe, com esforço humano, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós. E aí, para a gente falar sobre mansidão, primeiro nós precisamos desconstruir o conceito errado de mansidão. Você viu que a turma lá do calmo, pacífico, manso que nada. Estava passando em cima da moto da turma. Ele só estava calculando a hora certa de pagar na mesma moeda. Mansidão não significa ser mole. Mansidão não significa ser passível. Mansidão não significa indolência. Tem gente que é indolente. Você fala de um problema para ele, né? Eu tenho um curso de casais que eu dou, e é muito engraçado, porque tem um dos perfis que é indolente. E aí quando você chega no indolente, é um cara assim, sabe, com a cara meio desanimada. O indolente é aquele que você fala as coisas para ele, ele é indiferente. Não, esse homem não é manso, ele é indolente, sabe, ele é passivo, ele não toma atitude nenhuma. Isso não é mansidão. Ser manso não é fraqueza, porque na nossa cultura, quando você usa a palavra pessoa é mansa, o que a sociedade lá fora pensa? Pessoas mansas são fracas. Não é sobre isso que Jesus está falando, não é sobre a mansidão dessa cultura, desse mundo. A mansidão que Jesus está falando é uma mansidão do reino dos céus, é uma mansidão gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus em nós. O que é ser manso? A palavra que, o adjetivo no grego significa gentil, humilde, atencioso, cortês. Só que entenda uma coisa, o significado real de mansidão, o que exerce autocontrole, significa força sob controle. Olha que lindo isso, força sob controle. O manso é aquele que está sobre autocontrole, ele tem a força, mas a sua força está controlada. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Não significa que a força sumiu, não significa que não há força, mas a força está sob controle. Essa mansidão na prática, como ela acontece quando o Espírito Santo gera ela em nós? É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Primeiro destaque que eu queria trazer para você é que a mansidão é se ter a alegria de estar submisso à vontade de Deus. O manso é aquele que, pela ação do Espírito Santo,
ele tem alegria em se submeter ao que Deus tem para ele. Ele pode até fazer outras coisas. Lembra Paulo dizendo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que ele está dizendo? Eu tenho opções, mas tem opções que me são oferecidas que não convêm. Eu quero as opções que vêm de Deus. Felizes são esses que, pela ação do Espírito Santo, estão vivendo essa mansidão, estão vivendo essa submissão à vontade de Deus. Querido, a real situação é que nós precisamos nos lembrar, desde o jardim do Éden, com o pecado de Adão e Eva, as pessoas não estão submissas à vontade de Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, a gente vai ver uma simples situação de dois irmãos, leva um a matar o outro. Isso não é pessoa submissa a Deus. Você vai ver, se continuar lendo Gênesis, você vai chegar em Gênesis 11, fala que a corrupção, a imoralidade, a depravação tinha tomado conta de toda aquela primeira, geração. Por quê? Porque as pessoas não são mansas, as pessoas não são submissas a Deus, a não ser quando o Espírito Santo de Deus tira as escamas dos seus olhos, e aí então você é capaz de compreender entre o certo e errado, e compreender que você foge do errado, e você se submete àquilo que é certo, daquilo que vem de Deus. Você consegue entender isso quando o Espírito Santo de Deus te revela. Essa mansidão, então, você precisa compreender que é ter a alegria de estar debaixo da vontade de Deus e não se rebelar contra Ele. Caim foi avisado antes de matar Abel. Há um desejo dentro do teu coração, olha para dentro de ti, cabe a ti dominar esse sentimento. E ele não domina o sentimento, ele não ouve Deus, ele não submete a Deus. Ele sai dali, ele mata o irmão. E depois chega ainda, fingindo que não sabia onde que o irmão estava. Não se submeteu a Deus, Deus orientou ele, Deus instruiu ele, Deus deu sua palavra para ele. Mas um ser humano sem a ação do Espírito Santo sobre sua vida, ele não é submisso a Deus. Ele pode ser o politicamente correto, que não mata, não bebe, não fuma, mas ele não é submisso a Deus. Ser um politicamente correto não significa que é submisso a Deus. Submisso a Deus é aquele que obedece à palavra de Deus. Submisso a Deus é aquele que obedece à vontade do Pai. Então, bem-aventurados são os mansos que se submetem à vontade que Deus ordena sobre a vida deles. Felizes são esses. E isso é capaz de se experimentar quando o próprio Espírito Santo de Deus revela para nós. Está entendendo isso? Quando a gente experimenta isso, a gente não se rebela contra Deus. Eu me lembro de um momento sofrido, doído na vida de Jó. E aí questionaram a ele sobre por que ele continuava servindo ao Senhor. E Jó, capítulo 2, verso 10, Jó diz o seguinte: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? O que ele está dizendo? Eu não me rebelo contra o Senhor, eu sou submisso a Ele. No dia bom e no dia mau, Deus continua sendo Deus sobre minha vida. Alguém manso é alguém que se submete à vontade de Deus sempre. Quando a Eveline descobriu o câncer, alguém disse para mim: ei, você não está questionando Deus? Você não está, sabe? Eu falei: não, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós nos submetemos à vontade de Deus, nós vamos clamar pela cura, mas nós confiamos na vontade de Deus sobre a nossa vida. Ele se submete a Deus em toda situação. Ele quer a vontade de Deus sobre a vida dele. Alguém que submete-se à vontade de Deus, esse manso, ele é contente em qualquer situação também. Porque a minha alegria, ela não é determinada pela circunstância. A minha alegria, ela não é usufruída, vivenciada pela minha relação com Deus. Alegrai-vos no Senhor, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor, na carta aos irmãos aos Filipenses. E ele está escrevendo isso de dentro da cadeia. E lá em Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um homem submisso à vontade de Deus. Submisso à vontade de Deus quando estava fazendo as viagens missionárias, plantando as igrejas. Submisso à vontade de Deus quando foi apedrejado em Listra. Submisso à vontade de Deus quando plantava as igrejas e as igrejas começavam a crescer. Submisso à vontade de Deus quando ele era perseguido. Submisso à vontade de Deus quando foi preso em Jerusalém. Submisso à vontade de Deus quando foi levado para Cesareia. Submisso à vontade de Deus quando o navio naufragou. E aí Deus vem e revela para ele: te acalma,
sabe, não vai se perder a vida de ninguém, orienta o povo, acalma o povo, ele é submisso à vontade de Deus em todo tempo, ele é submisso, ele está na cadeia, e diante da cadeia ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É uma pessoa submissa à vontade de Deus. Esse é o manso. Está entendendo o que é mansidão? É essa mansidão que Jesus está falando. Felizes são esses. Essa mansidão, ela nos faz crescer diante da adversidade. Davi disse, foi-me bom ter passado pela adversidade, para que eu aprendesse a tua palavra. O manso é aquele que confia na vontade de Deus sempre, em todo o tempo. E foi-me bom, Senhor, ter passado pela adversidade, porque nos momentos mais difíceis, eu aprendi de verdade a tua palavra. Está entendendo o verdadeiro manso? Senhor, aqui dentro tem uma força, mas a minha força é submissa à tua vontade, em todo o tempo. É isso que Davi estava dizendo. Nós precisamos entender um segundo detalhe. A mansidão é ter força sobre controle pela ação do Espírito Santo. Sabe essa submissão? Ela só é possível através de um segundo detalhe que eu estou compartilhando com você aqui. Essa força sobre controle só acontece pela ação do Espírito Santo. Essa força sobre controle não é que você que decide, é o Espírito Santo que vai então orientar a tua e a minha vida. A realidade é que por causa do pecado, nós passamos a agir, tem uma expressão que você já deve ter ouvido falar sobre ela, passamos a agir instintivamente. Concorda comigo? Um ser humano sem Jesus, ele só age por instinto. Qual é o instinto de um ser humano sem Jesus? O instinto dele é pecar. Ele peca. Ele age só de maneira carnal. Ele é instintivo para o pecado. Ele é instintivo para o pecado no falar. Ah, pastor, falei mesmo, falei o que vem na cabeça. Carnal. É instintivo. É instintivo nas ações. Não, eu fiz sem pensar. Não, foi um instinto pecaminoso, de uma natureza caída. É instintivo frente às tentações. Diante dessa constatação que a natureza ela é caída, nós precisamos entender que ser alguém manso, isso só pode acontecer se o Espírito Santo de Deus nos amansar. E a gente para de agir então por instinto. Nós passamos a agir debaixo da vontade de Deus. Eu acho que eu já contei isso daqui para vocês. Ano passado, se eu não me engano, nós fizemos uma série, né? Fruto do Espírito. E nessa série nós tratamos o ponto da mansidão. Não sei se você se lembra, mas vou recontar essa história novamente. Quando eu era pastor no Jardim, eu tive o privilégio de conhecer um senhorzinho que morava lá perto da igreja. A Tati está aqui, vai lembrar, Sotião. Passava para ir para a igreja, né? E tinha uma irmã da nossa igreja, Dona Vicentina, né? E tinha o Sotião. E eu passava, o Sotião tinha um vozeirão. Eu passava, ele, ô pastorinho! Ele gritava na rua, né? Me via passando o carro assim. Ele era da roça, simprão. Sabe o que o Sotião era? Ele era mansador de cavalo. Um dia eu fui fazer uma visita para Dona Vicentina, e ele sentado, ô pastorinho. E aí eu falei, Sotião, que negócio que é esse de amansar cavalo? Como é que funciona esse negócio? Sou da cidade, eu não estou acostumado com esse negócio. Eu queria ouvir ele contar como é que funcionava o processo de se amansar um animal que é selvagem, só age por instinto. E ele falava, a gente põe uma espécie de um mastro, a gente amarra uma corda lá na ponta do mastro, e a gente traz o animal selvagem, a gente amarra ele, pastor. E aí eu amarro uma corda nele, eu fico fazendo ele rodar. Eu vou fazendo ele rodar até que eu consiga ir me aproximando dele, pastor. Dali a pouco ele está rodando, e eu estou rodando do lado dele. E ele já vai se acostumando comigo. Dali a pouco, pastor, quando ele se acostumou comigo, aí eu venho e coloco a sela sobre ele. Aí eu já consigo montar. E a gente continua rodando, pastor. E a gente vai rodando, até que dali a pouco eu tiro a corda. E eu já tenho as rédeas dele na minha mão. E agora ele já não se rebela mais. Porque eu amansei ele, eu dominei ele. Eu tirei o instinto selvagem, bruto dele. Eu tirei isso dele. Agora ele obedece às minhas rédeas. O que o Espírito Santo de Deus faz com a gente é isso. Nós somos selvagens, pecadores, maldosos. É o que vai dizer Paulo em Romanos capítulo 1.
não há nada de bom em nós, o que sai da nossa boca, nosso pensamento, nosso comportamento, mas louvado seja Deus, quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele então vem para nos amansar, tirar esse instinto selvagem e nos tornar homens e mulheres mansos. Bem-aventurados os mansos. E aí, como é que é esse processo de mansidão, pastor? Olhando para a Bíblia, com a historinha lá do seu Tião, eu aprendi como é que funcionava o processo. Mas olhando para a Sagrada Escritura, primeiro, o que o Espírito Santo vai fazer é que você deixe de agir por instinto. Alguém, presta atenção no que eu vou dizer agora, que tem o Espírito Santo de Deus, não vai agir por instinto, porque o Espírito Santo de Deus, na hora que você tiver o instinto de querer falar uma coisa, pastor, mas estou nervoso, o Espírito Santo vem, sabe o que ele faz? Puxa a rédea, você não vai falar não, fica quieto, se domina, porque agora já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Você não age por instinto. Está entendendo a mansidão de verdade? Você para de agir por instinto. Efésios 4, 17 a 22 diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus, por causa da ignorância que viviam, pela dureza do coração, os quais, tendo tornados-se insensíveis, se entregaram à dissolução. As pessoas sem Deus, elas agem por instinto, mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, agora nós não agimos mais por instinto. Uma segunda ação desse processo de Deus nos amansar, a palavra amansar que eu li para vocês aqui, também um dos significados da tradução dela é essa, é ser amansado por Deus. Segundo detalhe nesse processo de ser amansado, nós vamos sendo ensinados, sabe por quem? Pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você se lembra que Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos ensinaria. O Espírito Santo ele veio para nos ensinar aquilo que nós não sabemos, aquilo que não é humanamente nosso. É Ele que nos ensina. É Ele que nos ensina o comportamento, é Ele que nos ensina a ter um comportamento correto, é Ele que nos ensina a ter a ética correta, é Ele que nos ensina a agir segundo o padrão do reino de Deus. É o Espírito Santo de Deus que ensina. Ele vem, Ele tira as escamas dos seus olhos e mostra que agora você não vai agir mais por instinto. E segundo, Ele não só diz que você não vai agir por instinto, mas Ele vai te ensinar como agir. Então teu comportamento agora vai ser ensinado por quem? Pelo próprio Espírito Santo de Deus. Romanos 8, de 9 a 11 diz: vós porém não estáis na carne, mas o Espírito. E se de fato vocês estão no Espírito, o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa de justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que habita em vós. Paulo está dizendo agora, esse corpo mortal instintivo, ele tem que estar morto, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em vocês, e o Espírito Santo de Deus vivificará. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, e Ele vai te ensinar a ter o comportamento que agrada e que louva a Deus. Terceiro detalhe nesse processo, você para de agir por instinto, o Espírito Santo de Deus te ensina. Terceiro, você fica debaixo das rédeas de Deus agora. Quem tem o controle da sua vida não é você mais. Porque quem age por instinto é quem tem o seu próprio controle. Não, ser alguém amansado, sabe quem tem o controle sobre sua vida agora? É Deus, é o Pai. Você se submete, e assim você então passa a se submeter àquilo que Deus tem para você. Salmo 119, versículo 44 e 45, o salmista diz: assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. Alguém agora, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não te faz mais, ele te livra de agir por instinto, o Espírito Santo te ensina a palavra de Deus, e agora você então passa a desejar de contínuo a lei do Senhor para sempre, como o salmista disse, porque você quer ficar debaixo das rédeas de Deus. O manso é aquele que está preocupado em viver o que Deus tem para ele. Não é o que eu acho, não é o que eu entendo, não é o que eu acho ser melhor para mim, não é achismo, não é você supor o que você entende ser melhor,
não é se aconselhar com o ímpio, porque não tem nada para nós na roda dos escarnecedores. Antes, para nós, o nosso prazer é estar meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. É lá que nós vamos encontrar felicidade. Felizes são os mansos. Essa mansidão que Jesus está falando, de gente que se submete à vontade do Pai. Terceiro e último ponto, a mansidão, preste atenção nisso daqui, não é meramente externa, não é uma estética. A mansidão, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus, primeiro, internamente. E ela então vai mudar o nosso comportamento. Então a mansidão que Jesus estava falando não é uma mansidão hipócrita. Porque os fariseus, eles faziam isso muito bem. A estética de religiosidade. Lembra que Jesus falava? Que eles tinham cara, né? Faziam caras, comportamento. Na hora da oração no templo, eles batiam no peito. Oravam em voz alta. Quem olhava um homem daquele orando, falava, nossa, que povo santo. E Jesus vai dizer que eles eram hipócritas, raça de víboras. A mansidão, querida, ela não é estética. A mansidão, ela é interna. E se ela é interna, naturalmente ela vai se refletir no nosso comportamento. Nós não estamos preocupados em mudar de fora para dentro. Nós estamos preocupados que o Espírito Santo nos mude de dentro para fora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo mude o nosso comportamento, que o Espírito Santo mude o nosso caráter, que o Espírito Santo trate a gente de dentro para fora. Porque se formos tratados de dentro para fora, Jesus falou que nós só falamos daquilo que a nossa boca, daquilo que o nosso coração está cheio. Você só fala daquilo que o teu coração está cheio. Jesus falou que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, nosso comportamento, ele só externaliza o que está dentro de nós. Então, a mansidão que nós estamos falando, ela vai ser gerada como um fruto do Espírito. É por isso que Gálatas 5:22, que a gente leu na abertura, fala sobre isso. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Essa mansidão quem gera no teu interior é o Espírito Santo de Deus. E aí, essa mansidão vai se dar, o pastor Martin Lloyd Jones, no comentário dele, o Sermão do Monte, ele fala que essa atitude interna que o Espírito Santo trata em nós, vai redundar em dois comportamentos. Primeiro, vai se refletir no teu comportamento para consigo mesmo. Você não deixou de ter vontade, não é? Você é um ser humano, mas agora a tua força está sob controle. E qual o controle que ela está? Sob o controle de Deus. Então, é como você lida consigo mesmo sobre as situações e como você lida com o outro diante das situações. Dá para entender? Essa mansidão, então, é como eu lido comigo mesmo diante das situações. Como é que eu vou lidar com essa vontade que está aqui dentro? E como eu lido com o outro diante das situações. Pastor, de maneira prática, quero trazer algumas maneiras práticas para você entender como é que essa mansidão vai se dar na tua vida. Primeiro, quando alguém o machuca, você não é reativo mais. Alguém sem Jesus é olho por olho, dente por dente. Me deu um tapa na cara, leva outro. Falou mal de mim, eu falo mal também. Não olhou no meu rosto na rua, não me cumprimentou, eu também não cumprimento. E tem uns crentes que às vezes querem agir assim. Tem crente que às vezes vem conversar comigo assim, pastor, fulano vai lá na igreja, me viu na rua, passei do outro lado, fiz até tchau, oh! Pastor baixou a cabeça, fingiu que nem me viu, também domingo nem cumprimento. Quando alguém fala isso para mim, fala, carnal, não entendeu ainda. Quando alguém te ferir, é você estar bem resolvido com você mesmo e estar bem resolvido com o outro. Quando alguém não me cumprimenta, eu não vou ficar julgando o outro. Pode ser que às vezes seja igual eu, coitado. Se tiver sem óculos, eu estou vendo que a Crescida está balançando a cabeça, porque eu sei que ela está perto do Fabinho, mas não estou vendo nem o rosto dela. Eu vou julgar o outro, eu não sei o que aconteceu. Eu estou bem resolvido comigo mesmo, e se eu estou bem resolvido comigo mesmo, sabe, eu fico em paz. E se eu estou em paz, eu trato bem o outro. Está entendendo? A mansidão me faz não querer revidar. Não, eu sei quem eu sou.
eu sou um servo de Deus, eu não quero revidar, porque se eu revidar eu vou cair em pecado, e se eu cair em pecado isso me afasta da presença de Deus, e eu não quero ficar longe de Deus. Eu sei quem eu sou. Romanos 12, 17 diz: não retribuam mal a ninguém por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todas as pessoas, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Alguém que está cheio de Espírito Santo, ele não vai fazer isso com outros. Se fizeram mal para você, querido, às vezes é problema do outro, se ele não está bem resolvido é problema dele, mas eu estou bem resolvido comigo mesmo, porque eu sei que em primeiro lugar eu quero agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, se o outro não me cumprimentou, quando eu ver ele, vou chegar perto dele e falar: e aí, irmãozão, como é que você está? Rapaz, te cumprimentei lá na rua, você não me viu não? Nem vi. Mas você vai na igreja também? Às vezes nem sabe que você está vindo na igreja. Tem gente que entra e sai e não tem percepção de detalhe, é ou não é? Aí você passa a não julgar os outros, porque você é alguém manso. Você não é nervoso, você não é explosivo, você não sai julgando a vida dos outros, porque você foi amansado pelo Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Teu comportamento externaliza o que está aqui dentro, querido. Segunda atitude, por exemplo, seu cotidiano. Quando alguém corrigi-lo ou te criticar, você é receptivo, você não é inatingível. Como é que você lida quando alguém critica você? Alguém que é instintivo, se critica ele: mas quem está falando de mim? Deixa eu falar os podres deles, podres dela, vai ver. Querido, nenhum de nós somos inatingíveis. Todos nós precisamos nos exortar mutuamente. Eu chego com amor e digo: olha essa área aqui, você precisa corrigir isso daqui. Está entendendo? Eu sou manso, e se eu sou manso, eu lido com isso com tranquilidade. Então, eu recebo o que vem do outro. Eu preciso filtrar o que está vindo. É verdade o que ele está falando, o que ela está falando? Está entendendo? Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém de vocês for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo à comunhão. Cuide-se, porém, cada um para também que não seja tentado. Então olha o que Paulo está ensinando para nós. Exorte as pessoas, vá lá, oriente elas e ajude elas a sair daquilo lá. Nós não ficamos julgando as pessoas, nós exortamos e trazemos uma crítica, que é o que nós chamamos de crítica construtiva, para sair do erro e para fazer o que é certo. Terceiro detalhe: mansidão é a capacidade de, na oposição, agir com amor. Como é que você lida quando alguém se opõe a você? Não estou falando que é fácil não, tá bom? Mas aí a força sob controle. Irmãos, quando você começa a lidar com oposição, é complexo. Só que se você é carnal, você acha que a melhor alternativa é se desfazer da oposição. Mas se você é cristão, você vai entender que a melhor forma de lidar com a oposição é amando. Eu vou amar. Eu vou amar até constranger o outro. Quanto mais me provocar, quanto mais me criticar, quanto mais se opuser a mim, eu vou amar. Eu vou amar um amor que constrange. Você se lembra de quem fez isso? Jesus. As pessoas se opunham e ele amava. As pessoas criticavam e ele amava. Ele amava, ele amava, e ele amava. Os fariseus tentando perseguir, e ele amava. Ele amava pessoas. E ele disse: aprendei de mim que sou manso. Você precisa aprender com Jesus. Nós precisamos ter um comportamento como Jesus. Amar pessoas. Pastor, mas amar quem trai? Jesus amou a Judas. Pastor, mas amar quem vai falar mal de mim ou vai me negar? Jesus amou a Pedro. Nós amamos as pessoas porque nós aprendemos com Jesus. E agora, então, felizes são os mansos. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros quando tiverem queixas, perdoem-se mutuamente como o Senhor os perdoou. Então, essa mansidão me faz lidar com a oposição com amor.
E aí uma história que me vem muito à mente quando eu penso sobre isso, já contei para vocês, é quando o pastor Martin Luther King, nos Estados Unidos, ele passou por aquele momento da segregação racial, né? Quando Rosa Parks, aquela senhora, foi entrar no ônibus, uma senhora negra, e ao entrar no ônibus, ela sentou num banco, porque nos Estados Unidos tinha segregação racial, e o banco dos fundos era destinado aos negros, e os brancos eram destinados da frente, e Rosa Parks trabalhou o dia inteiro, e ela senta num banco na frente, que era destinado aos brancos, e quando ela se senta naquele banco, o motorista se levanta, o ônibus estava vazio, o motorista se levanta e vem e diz para ela: a senhora tem que se levantar daqui, sentar no seu lugar. E ela estava cansada e disse: eu não vou me levantar daqui, não há diferença. E aí, ao ter dito isso, o motorista parou o ônibus, se negou a seguir, chamou a polícia, ela foi presa, e ligaram para o pastor Martin Luther King, e disseram para ele: nós precisamos de alguém que possa nos ajudar nessa luta contra a segregação racial, que é um pecado, isso é um pecado. Foi Deus que criou a todos nós. E aí o pastor Martin Luther King então entrou nessa luta. Só que entenda uma coisa, muitas pessoas queriam lutar, mas queriam lutar com os seus braços, queriam lutar, não é, contra a segregação com violência. Sabe o que o pastor Martin Luther King fez e causou uma revolução, e por isso ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz? O pastor Martin Luther King disse: quando os brancos nos baterem, nós não vamos levantar as mãos, nós vamos abaixar e virar a face, porque Jesus falou que quando baterem numa face, vocês vão fazer o quê? Virar outra. Sabe como que o pastor Martin Luther King ensinou a lutar contra a segregação racial? Ele ensinou as pessoas a praticar o amor. Nós vamos amar como Jesus falou. E ele fazia isso. Não sei se você já assistiu filmes dessa época da segregação racial, e você vai ver isso. Eles iam e eles viravam rostos e eles apanhavam. E eles apanhavam, e eles apanhavam. Um dia o pastor Martin Luther King está pregando, alguém deixa um bilhetinho no púlpito, dizendo: incendiar a sua casa, com a sua esposa e as suas filhas dentro da casa. Ele pede licença para a igreja, sai correndo e vai em direção à casa, e quando ele chega, a casa está em chamas, bem altas, e ao ir aproximando, há uma multidão de negros em volta da casa, os policiais brancos, e quando ele vai chegando, avisam ele que a esposa e as filhas sobreviveram, que elas estão bem. Os negros estão revoltados, querendo invadir, querendo brigar, ir para a violência. Ele sobe na mureta da casa e ele diz: nós não faremos o que eles querem, nós faremos como o nosso Senhor e Salvador Jesus nos ensinou. Se fizerem mal para nós, nós fazemos o bem. Nós vamos amar pessoas, nós vamos lutar pelo que é certo, mas essa luta vai ser com atitudes de amor. Então você sabe, louvado seja Deus, a segregação racial foi vencida, é por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O pastor Martin Luther King era um homem manso. Quem é manso age em amor diante da oposição. Nós vamos praticar o que Jesus nos ensinou. Quero chamar o louvor à frente. Pastor, é muito difícil ser manso, de fato. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra em nós, louvado seja Deus. Há 4 atitudes que às vezes são difíceis e que têm te impedido de aprender sobre mansidão. E que seja uma noite de você renunciar a essas atitudes na sua vida em nome de Jesus. A primeira delas é ser uma pessoa precipitada. É um bocado de gente que não aprende a ser manso, não está ensinável porque é precipitado. Então deixe de ser precipitado, fala: Senhor, eu não sei, eu quero aprender em nome de Jesus, amém? Segunda atitude, nós precisamos deixar a maldade dos nossos corações e clamar: Deus, eu não quero fazer o que eu acho que é certo, eu quero fazer o que é certo segundo os teus olhos, segundo o teu padrão. Então abandone a tua vontade e busque a vontade de Deus em nome de Jesus. Terceira atitude, desejo de vingança. Não, nós que somos cristãos, nós não desejamos a vingança. A palavra do Senhor diz que o Senhor é quem vai julgar as nossas causas. Então se alguém te fez mal, querido, coloca nas mãos do Senhor, porque Deus vai cuidar da sua vida. Ele que cuida de nós. Pastor, mas é o meu nome, a minha honra. Quero te lembrar, já não é mais você quem vive, você morreu. Você negou a si mesmo, você tomou a sua
cruz e você passou a segui-lo. Então para de ficar orgulhoso e passa a viver segundo a vontade dele. Quarto e último ponto: não fale mal das pessoas. A mansidão vai se manifestar em alguém que não ousa abrir os seus lábios para julgar os outros e falar mal dos outros. Tiago vai dizer que a verdadeira espiritualidade é quando alguém domina a sua língua. Esse se tornou piedoso, se tornou maduro. Que Deus nos leve a essa maturidade em nome de Jesus, a essa prática de mansidão, não só externa, não é aquela carinha de espiritual na hora do louvor, não, que quando sair daqui, lá dentro da nossa casa, nós sejamos mansos, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amanhã no trabalho, quando aparecer problema, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter a força sob controle, e a nossa força ela é submetida à vontade de Deus. É essa mansidão que nós queremos, uma mansidão que só Deus pode gerar em nós. Tenho certeza que você anseia isso na sua vida. Mansidão é não querer ser melhor do que o outro. Mansidão é não querer a glória, mas é fazer tudo para a glória de Deus. Mansidão é ter a atitude certa. Mansidão é dar a honra, a glória e o louvor a Deus através da sua vida. Para a gente concluir, pequenez da nossa estatura espiritual, mas também a nossa completa imperfeição. Se você admite que você não tem vivido isso, se coloca diante de Deus nessa noite em nome de Jesus e clama que Deus te encha com o Espírito Santo dele e que através do Espírito Santo dele, ele gere esse comportamento na sua vida em nome de Jesus. Em último lugar, temos a obrigação de pôr um ponto final no nosso próprio eu. Que o seu eu seja crucificado, que o seu eu morra, que o seu eu desapareça e que você possa, em nome de Jesus Cristo, diminuir a cada dia mais para que ele cresça dentro de você. Porque se ele crescer dentro de nós, nós nos tornaremos homens e mulheres mansos, porque é ele que faz essa obra em nós. Vamos colocar de pé e juntos, mais uma vez, buscá-lo e adorá-lo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabe
sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deus, como cantamos, nós reconhecemos, ó Pai, que os teus olhos estão sobre nós. O Senhor sabe como nós somos. O Senhor sabe, Deus, que todos nós que estamos aqui somos homens e mulheres falhos, pecadores, pecadoras, Deus. E nós reconhecemos isso. Deus, obrigado, porque se nós somos capazes de enxergar isso, foi porque o teu Espírito Santo veio sobre nós, ó Pai, e tirou as escamas dos nossos olhos. E Deus, conforme falamos semana passada, Deus, obrigado porque também o Senhor vem compungir, Pai, Deus, de se arrepender, Deus, dos nossos maus caminhos, confessar, Deus, e experimentar do perdão que vem do alto. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Mas nós clamamos, Deus, por essa mansidão, Deus, por esse autocontrole, por essa força sob controle, que só pode ser gerada em nós através, Deus, do teu Espírito Santo como um fruto. E nós clamamos, frutifica através de nós, Espírito Santo de Deus, gera em nós o caráter do teu Filho. Nós queremos ser homens e mulheres ensináveis, nós queremos ser homens e mulheres, Deus, que não agem mais pelo instinto. Nós queremos ser homens e mulheres, Deus, submissos à tua palavra, Deus, fazendo o que é certo, ainda que interiormente haja uma luta, como nós lemos em Gálatas 5, Deus. Mas nós queremos, ó Pai, mortificar a nossa carne, e que teu Espírito Santo guie, Deus, nossa conduta, nosso comportamento, nosso falar, nossas atitudes, nossos relacionamentos, em nome de Jesus, ó Pai, e que a mansidão do Senhor, gerada internamente, se reflita externamente nos nossos relacionamentos, ó Pai, e que assim, Deus, as pessoas possam ver o caráter do teu Filho em nós, ó Pai. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa expectativa, Deus, e a tua palavra traz uma bênção, ó Pai, traz uma promessa maravilhosa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Pai. Essa é a nossa expectativa, Deus, de viver uma vida, Deus, não, Deus, para buscar aquilo que esse mundo tem a nos oferecer, mas buscar, Deus, as bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, Deus. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa expectativa. Eu oro por uma semana, Deus, aonde nós vamos buscar o Senhor, que seja uma semana extraordinária, Deus, de oração, de consagração, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter intimidade, que nós possamos, Deus, ter direcionamento do teu Espírito Santo, que nós possamos ter momentos devocionais maravilhosos, que nós possamos ter uma semana, Deus, extraordinária, abençoadora, Deus, diante da tua presença, Deus, visita nossas casas, visita os nossos lares, visita os nossos relacionamentos, trata, Deus, durante essa semana cada um de nós, Deus, nas áreas que o Senhor quer tratar a cada um de nós e nos levar à plena maturidade. Essa é a nossa oração. Nos leva agora em paz, em segurança. Guarda nossas entradas, nossas saídas, Senhor. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Abençoa, Deus, nossas crianças. Semanas de provas, ó Pai. Abençoa, Deus, aqueles que vão viajar, negócio. Abençoa aqueles que vão se tratar durante essa semana, Pai. Vão ao médico, vão ver algum diagnóstico, ó Pai. Senhor, que o Senhor nos conduza em todo momento, e que em cada momento nós continuemos submissos e mansos na tua presença, Senhor. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso,
que a bênção de Jesus Cristo, o dono, o Salvador da igreja, e que o direcionamento, que o ensino do Espírito Santo seja hoje e para todo sempre sobre cada filho e filha de Deus aqui presente e espalhado pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço quem está ao seu lado. Vá na paz do Senhor. Tenha uma ótima semana.